Você já imaginou como um simples gesto pode mudar completamente a vida de alguém? Hoje você vai ver uma história emocionante que começa de um jeito inesperado e termina de forma surpreendente. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero muito saber até onde essa história está chegando. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma história inspiradora como esta. Isabela Carvalho ajustou discretamente o vestido verde esmeralda e verificou pela última vez sua aparência no espelho do quarto do hotel. Aos 34 anos, ela era uma das empresárias mais respeitadas do setor de tecnologia no Brasil, CEO da InovaCode, uma startup que havia revolucionado o mercado de aplicativos educacionais. Sua empresa, avaliada em mais de 50 milhões de reais, havia sido reconhecida pela Forbes como uma das mais promissoras da América Latina. Mas neste sábado à tarde em Campos do Jordão, Isabela não estava pensando em planilhas, relatórios ou reuniões com investidores. Ela estava se preparando para o casamento da sua melhor amiga desde a faculdade, Carolina, que se casaria com Tiago em uma cerimônia luxuosa nos jardins do Grand Hotel. Isabela e Carolina haviam sido inseparáveis durante os 4 anos de engenharia da computação na USP. Estudavam juntas, sonhavam juntas sobre suas futuras carreiras, e apoiaram uma outra durante todos os desafios da graduação. Quando Isabela decidiu empreender logo após a formatura, Carolina foi uma das primeiras pessoas a acreditar no seu potencial, até mesmo investindo suas primeiras economias na startup da amiga. Bela, você vai ser a madrinha de honra no meu casamento, havia dito Carolina 2 anos antes, quando anunciou o noivado. Você é a irmã que eu escolhi na vida. O convite havia emocionado profundamente Isabela. Ser madrinha significava muito mais que apenas participar de uma cerimônia. Significava ser reconhecida como parte essencial da família que Carolina estava construindo. Mas agora, ajustando as rodas da sua cadeira para encontrar a posição mais confortável, Isabela sentia uma mistura de alegria pela amiga e uma pontada de melancolia por si mesma. Há 3 anos, um acidente de carro havia mudado completamente sua vida. Uma batida frontal em uma estrada molhada deixou Isabela paraplégica, confinando-a a uma cadeira de rodas pelo resto da vida. O período de recuperação foi devastador, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Durante meses, Isabela lutou contra a depressão, questionando se conseguiria manter sua empresa funcionando, se ainda seria capaz de liderar equipes, se algum dia encontraria alguém que a visse além da cadeira de rodas. Seu então namorado, Marcos, havia terminado o relacionamento apenas 2 meses após o acidente. Não estou preparado para lidar com essa situação, foram suas palavras exatas. A frieza e covardia de Marcos deixaram cicatrizes emocionais que, 3 anos depois, ainda doíam mais que qualquer dor física que Isabela havia enfrentado. Desde então, ela havia se dedicado inteiramente ao trabalho, transformando sua dor em combustível para o sucesso profissional. A InovaCode cresceu exponencialmente durante esses 3 anos, mas a vida pessoal de Isabela havia permanecido em segundo plano. Você precisa se abrir para o amor novamente, Carolina frequentemente dizia durante suas conversas por videochamada. Existe alguém especial esperando por você, tenho certeza. Mas Isabela havia construído muros emocionais altos. A cadeira de rodas, que ela havia aprendido a usar com destreza e independência impressionantes, às vezes parecia mais uma barreira psicológica do que física. Em eventos sociais, ela frequentemente percebia olhares de pena, sussurros de admiração condescendente, ou simplesmente desconforto das pessoas que não sabiam como interagir naturalmente com ela. Para o casamento, Isabela havia escolhido cuidadosamente seu visual. O vestido midi verde esmeralda realçava seus olhos castanhos, os cabelos estavam presos em um penteado elegante, e ela usava joias discretas mas sofisticadas. Queria estar impecável para o grande dia da sua melhor amiga, mesmo sabendo que seria uma das poucas pessoas desacompanhadas na festa. Enquanto terminava os últimos ajustes na maquiagem, Isabela respirou fundo e se lembrou das palavras que haviam se tornado seu mantra durante a recuperação. Sou forte, sou capaz, sou completa. Ela havia construído um império empresarial, inspirado centenas de jovens empreendedores, e provado que limitações físicas não definem o potencial de uma pessoa. Mas ainda assim, uma parte dela ansiava por conexão genuína, por alguém que a visse primeiro como mulher e só depois notasse a cadeira de rodas. A cerimônia foi realizada nos jardins do Grand Hotel Campos do Jordão, com vista para as montanhas cobertas por um leve nevoeiro típico da região.
O local havia sido decorado com milhares de flores brancas e verdes, criando um ambiente romântico e sofisticado que tirava o fôlego de todos os presentes. Isabela havia chegado 2 horas antes do horário marcado para ajudar Carolina com os últimos preparativos. Como madrinha de honra, ela organizou o véu da noiva, ajudou com a maquiagem final, e foi a pessoa que Carolina abraçou quando começou a chorar de emoção momentos antes de caminhar até o altar. Obrigada por estar aqui, Bela, sussurrou Carolina, segurando as mãos da amiga. Não consigo imaginar esse dia sem você. Eu não perderia isso por nada no mundo, respondeu Isabela, genuinamente emocionada. Você está linda, Carol. Tiago é um homem de sorte. Durante a cerimônia, Isabela ocupou seu lugar de honra ao lado do altar, observando sua melhor amiga se casar com o homem que amava. Foi um momento lindo e emocionante, mas também despertou nela sentimentos conflituosos sobre sua própria vida amorosa. Depois da cerimônia, começou a recepção no salão principal do hotel. O ambiente estava decorado com luzes suaves, arranjos florais elaborados, e mesas dispostas de forma elegante ao redor de uma pista de dança no centro do salão. A orquestra tocava música clássica enquanto os convidados se acomodavam para o jantar. Isabela foi conduzida para a mesa principal, onde se sentava ao lado dos pais da noiva e outros familiares próximos. Apesar de estar cercada de pessoas queridas, ela não podia evitar se sentir observada. Alguns convidados a cumprimentavam com aquele tom excessivamente entusiasmado que as pessoas usam quando querem demonstrar que não se importam com a deficiência. Outros simplesmente evitavam contato visual, claramente desconfortáveis. Isabela. Que bom te ver, disse Fernanda, uma ex-colega de faculdade que se aproximou da mesa. Nossa, você está ótima. E como está a empresa? Ouvi dizer que está indo muito bem. Está sim, obrigada por perguntar, respondeu Isabela educadamente, já acostumada com conversas que se focavam exclusivamente em sua carreira profissional, como se fosse a única coisa interessante em sua vida. Você veio sozinha? Perguntou Fernanda, e Isabela percebeu aquele tom de falsa preocupação que conhecia bem. Não tem nenhum namorado especial. Estou focada na empresa no momento, respondeu Isabela diplomaticamente, desviando o assunto como sempre fazia. Durante o jantar, Isabela observava os outros convidados. Casais conversavam intimamente, sussurrando segredos um no ouvido do outro, rindo de piadas internas, trocando olhares cúmplices. Famílias inteiras celebravam juntas, com crianças correndo entre as mesas enquanto os pais sorriam com indulgência. Ela se sentia como uma observadora externa de um mundo ao qual não pertencia mais. Não que as pessoas fossem maliciosas ou intencionalmente excludentes, mas havia uma diferença sutil na forma como interagiam com ela. As conversas eram mais formais, mais cuidadosas, como se todos estivessem andando em cascas de ovos. Quando a música começou e os casais se dirigiram para a pista de dança, Isabela sentiu o nó familiar se formar em sua garganta. Essa era sempre a parte mais difícil das festas de casamento. Ver outras pessoas dançando, se divertindo de uma forma que ela nunca mais poderia participar, despertava uma mistura de nostalgia e frustração que ela tentava ao máximo suprimir. Não quer ir tomar um ar? Perguntou Carolina, que havia notado o desconforto da amiga e se aproximou durante uma pausa entre as danças. Não precisa se preocupar comigo, respondeu Isabela com um sorriso forçado. É o seu dia especial. Vá aproveitar. Bela, você é importante para mim. Se não estiver se sentindo bem. Estou bem, de verdade, insistiu Isabela. Só um pouco cansada. É normal. Carolina conhecia bem demais para acreditar completamente, mas respeitou o espaço da amiga. Depois de se certificar de que Isabela tinha tudo o que precisava, ela voltou para a festa, deixando Isabela sozinha mais uma vez com seus pensamentos. Foi então que Isabela decidiu sair para a varanda do hotel, buscando um momento de tranquilidade longe da música e das risadas que, paradoxalmente, a faziam se sentir mais sozinha. A varanda do Grand Hotel oferecia uma vista deslumbrante das montanhas de Campos do Jordão. O ar frio da serra era revigorante, e Isabela respirou fundo, sentindo-se grata pelo momento de paz longe da agitação da festa. As luzes da cidade piscavam no vale abaixo, criando um cenário quase mágico sob o céu estrelado. Isabela estava a poucos minutos na varanda quando ouviu passos se aproximando. Ela se virou discretamente e viu um homem alto, de aproximadamente 35 anos, vestindo um terno elegante,
mas com a gravata ligeiramente afrouxada e uma expressão de alguém que também havia buscado um momento de respiro. O que mais chamou a atenção de Isabela, porém, foi a menina de uns 6 anos que acompanhava o homem. Ela usava um vestido amarelo claro com detalhes dourados e tinha cabelos loiros cacheados presos com uma tiara pequena. A criança parecia um pouco cansada, mas seus olhos brilhavam com curiosidade enquanto explorava a varanda. Papai, olha como as montanhas são bonitas, exclamou a menina, apontando para a paisagem. São sim, Sofia. Muito bonitas, respondeu o homem com voz carinhosa, ajustando delicadamente a tiara da filha que havia se desalinhado. Isabela observou a interação entre pai e filha com um sorriso genuíno. Havia algo tocante na forma cuidadosa como ele tratava a menina, na paciência em sua voz, na atenção completa que dedicava aos comentários dela sobre a paisagem. Desculpe incomodar, disse o homem, notando a presença de Isabela. Não vimos que tinha alguém aqui. Podemos ir para outro lugar se preferir ficar sozinha. Não precisa, respondeu Isabela rapidamente. A varanda é grande o suficiente para todos. E a vista realmente é linda. O homem sorriu e se aproximou, estendendo a mão. Sou Daniel Santos. E esta é minha filha, Sofia. Isabela Carvalho, respondeu ela, apertando a mão dele e depois acenando para Sofia. Oi, Sofia. Você está muito bonita hoje. Sofia sorriu timidamente e se escondeu parcialmente atrás do pai, mas seus olhos continuavam curiosos e amigáveis. Sofia, lembra que conversamos sobre cumprimentar as pessoas educadamente, disse Daniel suavemente. Oi, tia Isabela, disse Sofia com uma voz doce, dando um passo à frente. Seu vestido é muito bonito. Parece de princesa. Isabela se derreteu com a espontaneidade da criança. Obrigada, querida. O seu também está lindo. Você parece uma princesinha. Daniel observava a interação com interesse. Diferentemente de muitas pessoas, ele não demonstrava desconforto ou estranhamento em relação à cadeira de rodas de Isabela. Seus olhos se focavam no rosto dela quando conversavam, e seu comportamento era natural e descontraído. Vocês são da família da noiva ou do noivo? Perguntou Isabela, tentando manter a conversa. Do noivo. Tiago é meu primo, explicou Daniel. E você? Sou a madrinha de honra. Carolina e eu somos amigas desde a faculdade. Ah, então você é a famosa Isabela, exclamou Daniel. Tiago falou muito sobre você. Disse que é uma empresária de sucesso, que criou uma empresa incrível. Isabela ficou surpresa. Era raro alguém mencionar suas conquistas profissionais de forma tão natural e genuína, sem aquele tom de surpresa exagerada que muitas pessoas usavam. Sofia, que tal explorarmos um pouquinho mais a varanda? Sugeriu Daniel. Mas sem sair da vista do papai, está bem. Enquanto Sofia se afastava alguns metros para observar as flores decorativas, Daniel se aproximou um pouco mais de Isabela. Posso perguntar como você está se sentindo na festa? Disse ele com sinceridade. Sei que casamentos podem ser complicados quando estamos sozinhos. A pergunta pegou Isabela de surpresa. Não pela pergunta em si, mas pela forma como Daniel a fez, sem pena, sem condescendência, apenas com compreensão genuína. Honestamente, respondeu Isabela depois de um momento. Um pouco solitária. Amo a Carolina e estou muito feliz por ela, mas ver todos os casais juntos, toda essa celebração do amor, pode ser meio overwhelming quando você está sozinho, completou Daniel. Exatamente, disse Isabela, surpresa com a compreensão dele. Você também está passando por isso. Daniel assentiu. Sou viúvo há 2 anos. A mãe da Sofia faleceu por complicações durante um segundo parto que não deu certo. Desde então, somos só nós duas. Isabela sentiu uma pontada de empatia. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. Tem sido uma jornada difícil, especialmente tentar ser pai e mãe ao mesmo tempo para Sofia. Eventos como este me lembram do que perdemos, mas também me fazem valorizar ainda mais o que tenho com ela. Havia uma vulnerabilidade honesta na voz de Daniel que tocou profundamente Isabela. Aqui estava um homem que havia enfrentado suas próprias perdas e desafios, e que falava sobre eles sem autocomiseração, apenas com a sabedoria que vem da experiência difícil. Papai, posso brincar ali perto das flores? Perguntou Sofia,
apontando para um canteiro bem iluminado ainda dentro da varanda. Pode sim, mas cuidado para não sujar o vestido, respondeu Daniel, mantendo os olhos na filha enquanto continuava conversando com Isabela. Ela é linda, comentou Isabela, observando Sofia examinar as flores com curiosidade infantil. Quantos anos ela tem? 6. Vai fazer 7 daqui a 2 meses, respondeu Daniel com orgulho evidente na voz. É a coisa mais preciosa da minha vida. Às vezes acho que ela é que cuida de mim, e não o contrário. Isabela sorriu. Havia algo extraordinariamente atrativo na forma como Daniel falava sobre a filha, não apenas o amor paternal óbvio, mas a vulnerabilidade honesta de admitir suas próprias incertezas como pai solo. Deve ser desafiador criar uma criança sozinho, comentou Isabela. É, concordou Daniel. Especialmente quando se trata de coisas tipicamente femininas. Na semana passada, ela me pediu para ensinar como fazer tranças elaboradas no cabelo. Assisti a uns 20 vídeos no YouTube, e o resultado foi questionável. Isabela riu genuinamente pela primeira vez em toda a noite. Imagino. Aposto que ela achou lindo mesmo assim. Ela disse que eu estava melhorando, respondeu Daniel, rindo também. O que, considerando o desastre que foi minha primeira tentativa, realmente era um progresso. Havia uma leveza na conversa que Isabela não experimentava há muito tempo. Daniel a tratava como uma pessoa normal. Não havia aquela cautela exagerada, nem perguntas invasivas sobre sua condição, nem elogios condescendentes sobre sua coragem ou inspiração. Ele simplesmente conversava com ela. E você? Perguntou Daniel. Sempre quis ter filhos. A pergunta era pessoal, mas não parecia invasiva da forma como ele a fez. Isabela hesitou por um momento, surpresa com sua própria vontade de ser honesta. Sim, sempre quis, admitiu. Antes do acidente, eu e meu namorado na época conversávamos sobre isso. Mas depois que tudo mudou, ele não ficou, e desde então nunca mais pensei seriamente nisso. Por que não? Perguntou Daniel suavemente. Isabela o olhou com surpresa. Como assim, por que não? Quero dizer, por que o acidente mudaria seu desejo de ter filhos? Você parece ser uma pessoa incrível, bem-sucedida, claramente inteligente e carinhosa. Por que não poderia ser uma mãe maravilhosa? A pergunta simples e direta atingiu Isabela como um raio. Durante 3 anos, ela havia inconscientemente aceitado a ideia de que a cadeira de rodas a desqualificava para muitas coisas, incluindo relacionamentos sérios e maternidade. Mas ouvir Daniel questionar essa suposição com tanta naturalidade a fez perceber o quão limitante havia sido seu próprio pensamento. Eu nunca pensei nisso dessa forma, admitiu Isabela. Tia Isabela, olha! Gritou Sofia, correndo em direção a eles com uma pequena flor que havia encontrado no chão. Achei uma flor para você. Que flor linda, Sofia! Respondeu Isabela, aceitando o presente com um sorriso radiante. Obrigada! Sofia sorriu orgulhosa e depois olhou curiosamente para a cadeira de rodas de Isabela. Com a honestidade típica das crianças, ela perguntou, por que você usa essa cadeira? Sofia! Repreendeu Daniel, claramente constrangido. Não fazemos perguntas pessoais assim. Não, tudo bem, disse Isabela rapidamente. Eu uso esta cadeira porque minhas pernas não funcionam mais. Tive um acidente de carro há alguns anos. Dói? Perguntou Sofia com preocupação genuína. Não dói. E sabe de uma coisa? Esta cadeira me ajuda a me mover por aí, como um carro especial só meu. Sofia processou a informação com a simplicidade das crianças. Que legal! É como ter um carro sempre com você. Posso andar nela um dia? Daniel começou a se desculpar novamente, mas Isabela estava rindo. Sofia, sua filha é maravilhosa, disse Isabela para Daniel. Há muito tempo não converso com alguém que trate minha cadeira de rodas com tanta naturalidade. As crianças têm essa capacidade de ir direto ao ponto, sem preconceitos, observou Daniel. Às vezes invejo essa simplicidade. Neste momento, a música da festa ficou um pouco mais alta, indicando que a dança havia começado novamente. Sofia começou a se mexer no ritmo da música, e Isabela observou a menina dançar despreocupadamente na varanda. Ela adora dançar, comentou Daniel. Em casa, coloca música e dança pela sala inteira.
Às vezes eu me junto, mas meus passos de dança são, digamos, limitados. Papai não sabe dançar muito bem, concordou Sofia com uma risada. Mas ele tenta. Isabela observou pai e filha, e sentiu algo que não experimentava há muito tempo. O desejo genuíno de fazer parte daquela dinâmica, daquela simplicidade carinhosa e natural. Isabela, disse Daniel de repente, como se tivesse tomado uma decisão importante. Sei que acabamos de nos conhecer, e talvez isso seja muito ousado da minha parte, mas, você gostaria de ser minha acompanhante para o resto da festa? Isabela ficou sem palavras por um momento. Seu que? Minha acompanhante, repetiu Daniel com um sorriso gentil. Sofia e eu viemos sozinhos, você também. Que tal juntarmos nossas solidões e transformarmos isso em uma noite divertida para nós três? Isabela olhou para Daniel com uma mistura de surpresa, confusão e algo que ela não conseguia identificar completamente, talvez esperança. Você está falando sério? Perguntou ela, ainda processando a proposta inesperada. Completamente sério, respondeu Daniel com um sorriso caloroso. Olha, sei que acabamos de nos conhecer, mas vocês duas são as pessoas mais interessantes que conheci hoje. Sofia claramente gostou de você, eu estou gostando muito de conversar com você, e honestamente, a perspectiva de passar o resto da noite fazendo conversas educadas com parentes distantes não me anima muito. Sim. Sim, exclamou Sofia, batendo palminhas. Tia Isabela, você pode ficar com a gente. Mas eu não quero que se sintam obrigados, começou Isabela, ainda hesitante. Isabela, interrompeu Daniel gentilmente, posso ser direto com você? Ela assentiu. Durante toda a festa, observei você na mesa principal. Vi como as pessoas interagiam com você, algumas com pena, outras com aquela admiração exagerada, outras simplesmente evitando. Mas o que mais me chamou a atenção foi a forma como você lidava com tudo isso, com dignidade, elegância, mas também com uma tristeza sutil que reconheci imediatamente. Isabela se sentiu vista de uma forma que não experimentava há muito tempo. Reconheceu como? Perguntou ela suavemente. Porque é a mesma expressão que vejo no espelho desde que minha esposa morreu, admitiu Daniel. A expressão de alguém que aprendeu a funcionar sozinho, que se tornou forte por necessidade, mas que ainda sente falta de conexão genuína. As palavras de Daniel tocaram Isabela profundamente. Era exatamente isso. Ela havia se tornado forte, independente, bem-sucedida, mas no processo havia perdido a capacidade de se conectar verdadeiramente com as pessoas. Tia Isabela, meu papai é muito legal, disse Sofia, aproximando-se e colocando a pequena mão no braço da cadeira de rodas. Ele faz panquecas engraçadas no café da manhã e lê histórias com vozes diferentes. E ele dança comigo na sala, mesmo sendo ruim. Ei! Protestou Daniel com fingida indignação. Não sou tão ruim assim. Sofia riu e sussurrou conspirativamente para Isabela. É sim. Isabela não conseguiu conter a risada. Havia algo magicamente natural na dinâmica entre os dois, e ela se sentia estranhamente incluída, como se fosse parte de algo que não sabia que estava sentindo falta. Daniel, disse Isabela depois de um momento de reflexão, posso perguntar por que está fazendo isso? Por que me convidar? Você nem me conhece. Daniel pensou cuidadosamente antes de responder. Sabe, quando minha esposa morreu, eu passei meses me isolando. Achava que Sofia e eu precisávamos aprender a ser uma unidade fechada, autossuficiente. Mas percebi que estávamos nos limitando. Estávamos perdendo a oportunidade de conhecer pessoas interessantes, de fazer novas conexões, de crescer. Ele parou por um momento, olhando para a filha que estava novamente explorando as flores. Esta noite, conversando com você, pela primeira vez em 2 anos senti que estava conversando com alguém que realmente me entende. Alguém que sabe o que é reconstruir a vida depois de uma perda significativa. E Sofia claramente se conectou com você de uma forma que não vejo há muito tempo. Como assim? Perguntou Isabela. Ela geralmente é tímida com adultos, especialmente mulheres. Acho que sente falta da presença materna. Mas com você, ela se abriu imediatamente. Isso significa algo. Isabela olhou para Sofia, que havia voltado com mais flores e estava organizando um pequeno buquê. A menina realmente parecia confortável com ela, tratando-a com a naturalidade de uma criança que não via barreiras onde os adultos veem limitações.
E além disso, continuou Daniel com um sorriso travesso, tenho que admitir que você é a mulher mais bonita e inteligente desta festa. Seria um privilégio ser sua companhia para a noite. Isabela sentiu o rosto corar. Havia muito tempo que alguém não flertava com ela de forma tão natural e genuína. Daniel, você precisa entender uma coisa, disse Isabela, decidindo ser completamente honesta. Eu não danço. Não posso mais dançar. E daí? Respondeu Daniel imediatamente. Eu danço mal, Sofia dança bem, você. Bem, você conversa melhor que nós dois. Podemos formar uma equipe balanceada. Papai tem razão, concordou Sofia. Você pode ficar perto da pista e torcer por nós. E quando estivermos cansados, você conta histórias. A simplicidade da solução proposta por uma criança de 6 anos fez Isabela perceber o quão complicada ela havia tornado algo que poderia ser simples. Além disso, acrescentou Daniel, quem disse que diversão tem que envolver dança? Podemos conversar, rir, Sofia pode brincar, podemos comer doces demais e reclamar depois. Há muitas formas de aproveitar uma festa. Isabela olhou para os dois, o homem gentil que a via como uma pessoa completa, não como uma vítima ou uma inspiração, e a menina doce que a tratava com a naturalidade que ela havia esquecido que era possível. Por um momento, ela sentiu medo. Medo de se abrir, de confiar, de permitir que essas pessoas entrassem em sua vida, mesmo que por uma noite. Mas olhando para Daniel e Sofia, Isabela percebeu que o medo de se abrir era menor que o medo de perder essa oportunidade rara de conexão genuína. Tudo bem, disse Isabela finalmente, surpreendendo a si mesma com a decisão. Eu aceito ser sua acompanhante para a noite. Sério, exclamou Sofia, batendo palminhas e pulando de alegria. Agora somos um time. Um time? Perguntou Isabela, rindo da expressão da menina. Sim, papai, eu e você. O Tim Sofia Daniel Isabela, respondeu a menina, claramente satisfeita com sua criação. Daniel riu e se curvou dramaticamente. Senhorita Isabela, seria uma honra acompanhá-la de volta à festa. O prazer é meu, cavalheiro, respondeu Isabela, entrando na brincadeira e fazendo uma pequena reverência na cadeira de rodas. Eu vou na frente, anunciou Sofia, correndo em direção à porta que levava de volta ao salão de festas. Quando os três entraram no salão juntos, Isabela imediatamente notou a diferença na forma como se sentia. Em vez de ser a mulher sozinha na cadeira de rodas observando de longe, ela era parte de um grupo, parte de uma dinâmica social natural. Isabela, cumprimentou Carolina, que se aproximou rapidamente ao vê-la retornando. Estava preocupada. Você desapareceu. Desculpa, Carol. Fui tomar um ar e acabei conhecendo pessoas interessantes, respondeu Isabela, gesticulando em direção a Daniel e Sofia. Daniel Santos, apresentou-se ele, estendendo a mão para Carolina. Primo do Tiago. E esta é minha filha, Sofia. Muito prazer. Sou Carolina, a noiva, disse Carolina com um sorriso radiante. Isabela é minha melhor amiga e madrinha de honra. Sua amiga é uma pessoa extraordinária, comentou Daniel, e Isabela sentiu seu coração acelerar com um elogio sincero. Verdade, concordou Sofia. Tia Isabela vai ficar conosco agora. Carolina olhou para Isabela com uma expressão de surpresa e alegria. Conhecendo a amiga como conhecia, ela podia ver que algo havia mudado no semblante de Isabela. Havia uma leveza que não estava presente antes. Que maravilha! Disse Carolina genuinamente feliz. Vocês já jantaram? A sobremesa está sendo servida agora. Na verdade, chegamos na hora perfeita, disse Daniel. Sofia tem uma paixão particular por doces. Eu amo brigadeiro, anunciou Sofia sem constrangimento. Então você vai adorar a mesa de sobremesas, disse Carolina. Isabela, pode mostrar a eles onde fica? Enquanto se dirigiam para a mesa de sobremesas, Isabela notou como a dinâmica havia mudado completamente. As pessoas olhavam para eles como um grupo social normal, um homem, uma mulher e uma criança aproveitando uma festa juntos. Não havia mais olhares de pena ou desconforto dirigidos especificamente a ela. Nossa, quantos doces! Exclamou Sofia ao ver a elaborada mesa de sobremesas, com diferentes tipos de brigadeiros, beijinhos, bem casados, e uma variedade de mini tortas. O que você quer experimentar primeiro? Perguntou Isabela. Tudo,
respondeu Sofia com honestidade infantil, fazendo Daniel e Isabela rirem. Que tal começarmos com 3 tipos diferentes e vemos o que acontece, sugeriu Daniel diplomaticamente. Enquanto Sofia escolhia cuidadosamente seus doces preferidos, Isabela e Daniel conversavam naturalmente ao lado dela. Outros convidados se aproximavam para cumprimentar Daniel e eram naturalmente apresentados a Isabela, não como a empresária na cadeira de rodas, mas simplesmente como Isabela, uma amiga. Tia Isabela, você quer provar este brigadeiro? Ofereceu Sofia, estendendo um doce na direção dela. Claro, obrigada, respondeu Isabela, tocada pela generosidade espontânea da menina. Está gostoso? Perguntou Sofia ansiosamente. Delicioso. Você tem bom gosto para doces. Sofia sorriu orgulhosa e se virou para o pai. Papai, a tia Isabela gostou da minha escolha. Você é uma especialista em brigadeiros, concordou Daniel. Herdou isso da mamãe. Isabela notou como Daniel mencionava a esposa falecida naturalmente, sem tristeza excessiva, mas com carinho na voz. Era claro que ele havia encontrado uma forma saudável de manter a memória dela viva para Sofia, sem que isso se tornasse um peso. Papai, posso ir brincar com aquelas crianças ali? Perguntou Sofia, apontando para um pequeno grupo de crianças que brincava próximo à pista de dança. Pode, mas fica onde eu posso te ver, ok? Ok. Tchau, tia Isabela, disse Sofia, dando um abraço rápido em Isabela antes de correr para se juntar às outras crianças. Ela é incrível, comentou Isabela, observando Sofia se integrar imediatamente ao grupo de crianças. É mesmo. Às vezes me surpreende com sua resiliência, disse Daniel. Perdeu a mãe tão pequena, mas ainda mantém essa alegria natural. Deve ser porque tem um pai maravilhoso, observou Isabela. Daniel a olhou com surpresa. Por que diz isso? Pela forma como você fala com ela, como se preocupa com o que ela sente, como inclui ela nas conversas sem tratá-la como se fosse apenas uma criança. É evidente que você a respeita como pessoa. Aprendi isso da forma mais difícil possível, admitiu Daniel. Nos primeiros meses após a morte de minha esposa, eu estava tão perdido na minha própria dor que quase esqueci que Sofia também estava sofrendo. Uma terapeuta infantil me fez perceber que eu precisava incluí-la no processo de cura, não protegê-la dele. Isabela foi novamente tocada pela honestidade vulnerável de Daniel. Deve ter sido muito difícil. Foi. Mas também nos aproximou muito. Agora somos uma dupla e tanto. A conversa foi interrompida pelo som da música mudando para algo mais animado. Na pista de dança, os convidados começaram a dançar com mais energia, incluindo Sofia, que dançava com abandono total no meio das outras crianças. Ela não tem vergonha nenhuma, observou Daniel, rindo da filha. Por que deveria ter? Perguntou Isabela. Ela está se divertindo puramente. Daniel olhou para Isabela com uma expressão pensativa. Você tem razão. Às vezes eu invejo essa capacidade dela de simplesmente ser. Você parece fazer isso muito bem também, comentou Isabela. Fazer o quê? Simplesmente ser. Você não me trata como se eu fosse frágil, ou inspiradora, ou um projeto de caridade. Você simplesmente conversa comigo. Daniel parou por um momento, considerando as palavras dela. Isabela, posso perguntar uma coisa que talvez seja muito direta? Pode. Por que você ficaria surpresa com alguém tratando você normalmente? Você é obviamente uma pessoa interessante, inteligente, bem-sucedida, bonita. Por que esperaria ser tratada de outra forma? A pergunta pegou Isabela desprevenida. Era a segunda vez na noite que Daniel questionava suas próprias limitações internas de forma tão direta. Eu não sei. Acho que me acostumei com as reações das pessoas. Depois de um tempo, você começa a internalizar como os outros te veem. E como você acha que os outros te veem? Isabela hesitou. Como alguém digna de pena. Ou como uma inspiração por fazer coisas normais. Ou como um lembrete desconfortável de como a vida pode mudar rapidamente. Daniel balançou a cabeça. Sabia que a primeira coisa que notei em você não foi a cadeira de rodas. Não foi. Foi seu sorriso quando estava observando Sofia brincar com as flores. Foi um sorriso genuíno, caloroso. Foi quando pensei, esta é uma pessoa que eu gostaria de conhecer melhor.
Isabela sentiu algo se movendo dentro do seu peito, uma parede emocional que havia construído cuidadosamente começando a se desfazer. Papai! Tia Isabela! Gritou Sofia, correndo de volta para eles com o rosto corado da diversão. Vocês viram como eu dancei? Vimos sim. Você estava arrasando, respondeu Daniel, abrindo os braços para a filha se jogar neles. Tia Isabela, por que você não veio dançar conosco? Perguntou Sofia com a inocência típica das crianças. Isabela sentiu um nó familiar na garganta, mas antes que pudesse formular uma resposta diplomática, Daniel se abaixou na altura da filha. Sofia, lembra que conversamos sobre como pessoas diferentes têm formas diferentes de se divertir? Ah, sim, disse Sofia, virando-se para Isabela. Desculpa, tia Isabela. Esqueci. Mas você estava se divertindo nos vendo? Muito, respondeu Isabela honestamente. Vocês dois são muito engraçados de assistir. Papai tem razão, ele não dança muito bem, disse Sofia conspirativamente. Mas ele se esforça. Obrigado pelo voto de confiança, disse Daniel ironicamente, fazendo Isabela rir. Neste momento, a música mudou para algo mais lento, e muitos casais se dirigiram para a pista de dança para uma dança mais romântica. Isabela sentiu a familiar pontada de exclusão começando a se formar, mas Daniel pareceu perceber sua mudança sutil de humor. Sofia, que tal irmos sentar na mesa e conversarmos mais com a tia Isabela? Sugeriu ele casualmente. Aposto que ela tem histórias interessantes para contar. Que tipo de histórias? Perguntou Sofia, interessada. Bem, começou Isabela, grata pela mudança de foco, eu trabalho criando aplicativos para celular e computador. Sério? Que tipo de aplicativo? Perguntou Sofia, seus olhos brilhando de curiosidade. Aplicativos que ajudam crianças como você a aprender matemática e ciências de forma divertida. Como jogos? Perguntou Sofia, claramente fascinada. Exatamente como jogos. Por exemplo, temos um onde você é uma exploradora espacial e precisa resolver problemas de matemática para reparar sua nave espacial. Nossa! Posso jogar? Claro que pode, disse Isabela, tirando seu celular da bolsa. Quer ver? Enquanto Isabela mostrava o aplicativo para Sofia, Daniel observava a interação com interesse genuíno. Era evidente que Isabela havia encontrado sua paixão na vida, e a forma como explicava seu trabalho para uma criança mostrava não apenas inteligência, mas também empatia e habilidade de comunicação. Isto é incrível, exclamou Sofia após alguns minutos explorando o aplicativo. Papai, você precisa ver isso. Daniel se inclinou para ver a tela do celular, e Isabela ficou consciente de como ele estava fisicamente próximo dela. Ela podia sentir seu perfume sutil, ver os detalhes do seu rosto enquanto ele se concentrava na explicação dela sobre como o aplicativo funcionava. Impressionante, disse Daniel sinceramente. Sofia adora matemática, mas às vezes tem dificuldade com alguns conceitos. Isso poderia realmente ajudar. Matemática é minha matéria favorita, anunciou Sofia. A minha também era quando eu tinha sua idade, disse Isabela. Foi por isso que estudei engenharia. Você é engenheira? Perguntou Sofia, impressionada. Sou engenheira da computação. Papai, a tia Isabela é engenheira. Igual o tio Tiago. Daniel sorriu. Tiago vai ficar impressionado quando souber que a madrinha de honra da Carolina trabalha na mesma área que ele. A conversa fluiu naturalmente. Isabela descobriu que Daniel era arquiteto, especializado em design residencial inclusivo, casas adaptadas para pessoas com diferentes necessidades de mobilidade. A coincidência não passou despercebida por nenhum dos dois. Então você projeta casas para pessoas como eu, observou Isabela. Entre outras coisas, sim, respondeu Daniel. Comecei me especializando nisso depois que um amigo da faculdade teve um acidente e ficou em cadeira de rodas. Vi as dificuldades que ele enfrentava na própria casa e percebi que havia uma necessidade real no mercado. Isabela ficou tocada. Deve ser um trabalho muito gratificante. É, especialmente quando vejo as famílias se instalando em espaços que realmente funcionam para elas. Há alguns meses, projetei uma casa para um casal onde a esposa usa cadeira de rodas. A cozinha que criamos permite que ela cozinhe independentemente, mas também que cozinhe junto com o marido quando querem.
Quando os vi preparando o jantar juntos pela primeira vez na casa nova, soube que tinha encontrado minha vocação. Isabela sentiu uma conexão profunda com a paixão de Daniel por seu trabalho. É incrível quando encontramos um propósito que vai além do sucesso pessoal. Exatamente. Sofia sempre diz que papai constrói casas felizes. É verdade, confirmou Sofia. Ele me mostrou fotos das casas que constrói. Todas as pessoas estão sorrindo. Isabela olhou para Daniel com nova admiração. Aqui estava um homem que havia encontrado uma forma de transformar empatia em ação concreta, que havia criado uma carreira baseada em tornar a vida das pessoas melhor e mais digna. Daniel, disse Isabela impulsivamente, gostaria de conhecer minha empresa um dia? Acho que você se interessaria pelos projetos que estamos desenvolvendo. Sério, respondeu Daniel, claramente interessado. Adoraria. E eu posso ir também? Perguntou Sofia. Claro que pode, riu Isabela. Podemos até deixar você testar alguns dos nossos novos jogos antes de lançarmos. Papai, podemos ir na semana que vem. Daniel riu da ansiedade da filha. Vamos ver o que a tia Isabela acha de uma agenda mais realista. Neste momento, Carolina se aproximou da mesa onde estavam conversando. Isabela, desculpe interromper, mas vamos fazer o tradicional jogar do buquê. Como madrinha de honra, você precisa participar. Isabela hesitou. A tradição do buquê sempre a deixava desconfortável, mulheres solteiras competindo simbolicamente pelo próximo casamento, algo que parecia tão distante da sua realidade. Vai, tia Isabela, encorajou Sofia. Eu vou torcer por você. Não sei, começou Isabela. Vai ser divertido, disse Daniel suavemente. E se não quiser participar da competição, pode apenas ir lá para apoiar a Carolina. Isabela olhou para os rostos expectantes ao seu redor e decidiu que, pela primeira vez em anos, faria algo fora da sua zona de conforto social. Tudo bem, disse ela. Vamos lá. O grupo de mulheres solteiras se reuniu atrás da noiva para a tradicional cerimônia do buquê. Isabela se posicionou um pouco mais atrás, próxima o suficiente para participar simbolicamente, mas longe o suficiente para não atrapalhar as outras mulheres que estavam claramente mais entusiasmadas com a tradição. Prontas, meninas, gritou Carolina, de costas para o grupo, segurando o buquê acima da cabeça. Sim, responderam as mulheres em coro. Isabela olhou na direção de Daniel e Sofia, que estavam assistindo da lateral junto com outros convidados. Daniel acenou encorajadoramente, e Sofia estava saltitando de empolgação, como se ela mesma fosse participar. Lá vai, anunciou Carolina, jogando o buquê para trás. O buquê voou em um arco perfeito pelo ar. As mulheres se movimentaram tentando pegá-lo, algumas rindo, outras competindo genuinamente. Para a surpresa de todos, especialmente de Isabela, o buquê pairou no ar e caiu diretamente no seu colo. Por um momento, houve silêncio total. Isabela olhou para o buquê no seu colo com genuína surpresa, depois ergueu os olhos para encontrar todos os convidados olhando para ela. Isabela pegou o buquê, gritou Carolina, radiante de felicidade. Minha madrinha de honra vai ser a próxima a se casar. Os convidados explodiram em aplausos e vivas. Isabela sentiu o rosto corar profundamente, não sabendo se deveria rir ou se esconder. Ela levantou o buquê timidamente, acenando para os convidados que continuavam aplaudindo. Tia Isabela ganhou. Tia Isabela ganhou, gritou Sofia, correndo em direção a ela e pulando de alegria ao seu lado. Daniel se aproximou com um sorriso largo no rosto. Parabéns, futura noiva, disse ele brincando, mas havia algo em seus olhos que parecia mais sério que a brincadeira. Não acredito que peguei isso, disse Isabela, ainda olhando para o buquê como se fosse um objeto alienígena. O destino tem seus planos, comentou Daniel, e novamente Isabela captou uma intensidade especial no seu tom de voz. Enquanto os convidados gradualmente voltavam suas atenções para outras atividades da festa, Isabela continuou segurando o buquê, perdida em pensamentos. Durante 3 anos, ela havia evitado qualquer situação que a lembrasse de sua vida amorosa inexistente. E agora, ironicamente, havia ganhado a promessa simbólica do próximo casamento. Tia Isabela, isso quer dizer que você vai casar? Perguntou Sofia com curiosidade infantil. É apenas uma tradição, Sofia, explicou Isabela gentilmente. Não significa que realmente vou me casar.
Mas você gostaria de se casar? Insistiu Sofia com a persistência típica das crianças. Isabela olhou para Daniel, que estava observando a conversa com interesse. Eu não sei, Sofia. Nunca pensei muito sobre isso. Por que não? Perguntou a menina. Era uma pergunta simples, mas que atingiu Isabela no cerne de suas questões mais profundas. Por que não? Porque havia descartado automaticamente a possibilidade de relacionamento, casamento, família. Sofia, interveio Daniel suavemente, que tal irmos buscar um suco para você? Mas Isabela levantou a mão. Não, tudo bem. É uma pergunta válida. Ela se virou para Sofia. Acho que parei de pensar nisso porque achei que ninguém ia querer se casar comigo. Por quê? Perguntou Sofia com genuína confusão. Por causa da minha cadeira de rodas. Sofia franziu a testa, processando a informação. Mas papai disse que a mamãe dele se apaixonou por ele não por causa do que ele tinha, mas por causa de quem ele era. Daniel pareceu surpreso com a citação da filha. Sofia tem uma memória impressionante para conversas sérias, explicou ele. É verdade o que ela disse? Perguntou Isabela. É, confirmou Daniel, olhando diretamente nos olhos dela. Minha esposa sempre dizia que se apaixonou pela pessoa que eu sou, não pela lista das minhas qualificações ou características físicas. Viu? Disse Sofia triunfantemente. Então alguém pode se apaixonar pela tia Isabela pela pessoa que ela é também. A simplicidade da lógica de uma criança de 6 anos deixou Isabela momentaneamente sem palavras. Como uma criança podia ver algo tão claramente que ela, uma adulta inteligente e bem-sucedida, havia complicado tanto? Sofia tem razão, disse Daniel suavemente. A pessoa certa vai se apaixonar por você, Isabela. Por sua inteligência, sua bondade, sua paixão pelo trabalho, seu jeito de tratar as pessoas. A cadeira de rodas é apenas parte do pacote completo. Isabela sentiu lágrimas se formarem nos seus olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de uma emoção que ela não conseguia nomear completamente. Talvez alívio, talvez esperança renovada. Não chora, tia Isabela, disse Sofia, preocupada. Falei algo errado? Não, querida, respondeu Isabela, limpando discretamente os olhos. Você e seu papai estão me ajudando a perceber algumas coisas importantes. Neste momento, a música mudou novamente, desta vez para algo mais suave e romântico. Muitos casais se dirigiram para a pista de dança para uma última dança lenta da noite. Daniel olhou para a pista, depois para Isabela, e então pareceu tomar uma decisão. Isabela, disse ele, estendendo a mão para ela. Sei que você disse que não dança, mas gostaria de ir comigo até a pista? Podemos apenas estar lá, conversar, fazer parte do momento. Isabela hesitou. Daniel, eu realmente não posso. Não precisa dançar, interrompeu ele gentilmente. Mas pode estar lá, comigo, se quiser. Isabela olhou para a mão estendida de Daniel, depois para o rosto esperançoso de Sofia, depois para a pista de dança onde casais se moviam lentamente abraçados. Por um momento que pareceu uma eternidade, ela precisou decidir. Continuaria se limitando pelo medo e pelas suposições sobre suas limitações, ou daria um passo em direção a algo novo e assustador, mas possivelmente maravilhoso? Tudo bem, disse Isabela finalmente, colocando sua mão na dele. Vamos estar lá juntos. Daniel empurrou gentilmente a cadeira de Isabela em direção à pista de dança, com Sofia caminhando ao lado deles, ainda segurando uma parte do buquê que Isabela havia compartilhado com ela. Quando chegaram à borda da pista de dança, Isabela se sentiu momentaneamente intimidada pela proximidade dos casais dançando. Mas Daniel se posicionou naturalmente ao lado da sua cadeira, colocando uma mão suavemente no ombro dela. Viu? Estamos aqui, disse ele simplesmente. Fazendo parte da música, do momento, juntos. Sofia se posicionou do outro lado, e os três ficaram ali, balançando suavemente no ritmo da música. Isabela percebeu que outras pessoas na pista notavam a presença deles, mas não com pena ou desconforto, apenas com aceitação natural, como se fossem mais um grupo aproveitando a festa. Sabe, disse Daniel, inclinando-se ligeiramente em direção a Isabela para que ela pudesse ouvi-lo sobre a música, hoje à noite foi a primeira vez em 2 anos que não me senti como o viúvo solitário numa festa. Como se sentiu? Perguntou Isabela.
Como parte de algo. Como uma família improvisada, mas real. Isabela sentiu seu coração acelerar. Daniel. Eu sei que acabamos de nos conhecer, continuou ele, e sei que isso pode parecer loucura, mas gostaria muito de te ver novamente. Não por pena, não por obrigação, mas porque genuinamente gostaria de conhecer você melhor. Isabela olhou para Sofia, que estava dançando sozinha ao lado deles, completamente imersa na música, depois olhou para Daniel. Eu também gostaria, admitiu ela. Mas preciso ser honesta com você sobre uma coisa. O que? Estou assustada, confessou Isabela. Faz 3 anos que não me permito sentir isso. Seja lá o que for isso. Daniel sorriu compreensivamente. Eu também estou assustado. Mas sabe o que aprendi perdendo minha esposa? O que? Que é melhor se arriscar e sentir algo verdadeiro, mesmo que seja assustador, do que viver sempre se protegendo e perder as oportunidades de conexão real. Enquanto eles conversavam, Sofia havia parado de dançar e estava observando a interação entre os dois com a intuição natural das crianças. Papai, disse ela, puxando a manga do terno dele, você está gostando da tia Isabela, não está? Daniel riu, um pouco constrangido com a percepção da filha. Sofia. Está tudo bem, disse Isabela, tocada pela honestidade da criança. E você, Sofia? O que acha de mim? Acho que você é legal, respondeu Sofia sem hesitação. Você é bonita e inteligente e faz jogos no computador e não me trata como se eu fosse bebê. E o que você acharia se eu e seu papai virássemos amigos mais próximos? Perguntou Isabela cuidadosamente. Sofia considerou a pergunta com seriedade. Você ia jantar na nossa casa às vezes? Talvez, respondeu Isabela. E ia me ajudar com os deveres de matemática? Se você quisesse. E ia assistir filmes conosco no sofá? Adoraria. Sofia sorriu radiante. Então eu acho uma ótima ideia. Daniel e Isabela riram da simplicidade da aprovação de Sofia. Bem, disse Daniel, parece que recebi o aval da minha conselheira mais confiável. A música lenta estava chegando ao fim, e muitos casais começaram a deixar a pista de dança. Mas Isabela, Daniel e Sofia permaneceram onde estavam, como se não quisessem que aquele momento terminasse. Isabela, disse Daniel, posso te convidar para almoçar amanhã? Nós 3? Há um restaurante em São Paulo que Sofia adora, e eles têm uma área kids onde ela pode brincar enquanto conversamos. Mas não é muita pressa? Perguntou Isabela, ainda cautelosa. Talvez, admitiu Daniel. Mas tenho 37 anos, você tem 34, e já desperdiçamos tempo demais tendo medo de viver plenamente. Que tal experimentarmos ir devagar, mas sem perder tempo? Isabela olhou para o buquê que ainda segurava parcialmente, depois para Sofia que a observava expectante, depois para Daniel que a olhava com uma mistura de esperança e vulnerabilidade que ela reconhecia porque sentia a mesma coisa. Tudo bem, disse ela finalmente. Almoço amanhã. Nós 3. Eba! Gritou Sofia, aplaudindo. Neste momento, Carolina se aproximou deles, radiante de felicidade. Como estão meus convidados favoritos? Perguntou ela, claramente notando a conexão especial entre Isabela e Daniel. Estamos ótimos, respondeu Isabela, e pela primeira vez em anos, ela realmente quis dizer isso. Isabela, preciso te contar, disse Carolina, quando te vi conversando com Daniel e Sofia hoje à noite, foi a primeira vez que te vi verdadeiramente feliz desde, bem, há muito tempo. Eu me sinto diferente, admitiu Isabela. Como se tivesse lembrado de uma parte de mim que havia esquecido que existia. E qual parte é essa? Perguntou Carolina. Isabela olhou para Daniel, que segurava Sofia no colo, ambos sorrindo para ela com carinho genuíno. A parte que acredita que merece ser feliz, respondeu Isabela. A parte que acredita que pode ser amada exatamente como é. Isabela estava em seu escritório quando recebeu uma mensagem de Sofia, uma foto da menina usando um dos protótipos do novo aplicativo educacional que a Inova Code estava desenvolvendo, com a legenda Terminei todas as fases. Quando posso testar o próximo? Ela sorriu e estava digitando uma resposta quando Daniel apareceu na porta do seu escritório. Alguém pediu um arquiteto para consultar sobre acessibilidade no novo prédio da empresa, disse ele com um sorriso. Na verdade,
respondeu Isabela, se aproximando dele. Alguém pediu um namorado para almoçar. Ah, essa é uma função muito melhor, disse Daniel, se inclinando para beijá-la. 6 meses depois daquela noite em Campos do Jordão, Isabela havia descoberto que o amor não acontece apesar das limitações, mas exatamente por causa da totalidade de quem somos, incluindo nossas cicatrizes, nossos medos, nossas cadeiras de rodas, e nossa capacidade infinita de recomeçar quando encontramos as pessoas certas. E Sofia? Bem, Sofia havia ganhado não apenas uma tia Isabela que a ajudava com matemática e testava jogos com ela, mas também uma segunda mãe que a ensinava que força e vulnerabilidade podiam coexistir perfeitamente, e que famílias se formam não apenas por sangue, mas por escolha e amor. O buquê de Carolina ainda estava prensado entre as páginas de um livro na casa que Daniel havia projetado especialmente para ele, Sofia e Isabela. Uma casa onde cada cômodo havia sido pensado para funcionar perfeitamente para uma família que havia aprendido que o amor verdadeiro não conhece limitações físicas, apenas limitações que impomos a nós mesmos. E na parede da sala, havia uma foto emoldurada, Isabela, Daniel e Sofia na festa de casamento de Carolina, os três sorrindo como se tivessem descoberto um segredo maravilhoso que gostariam de compartilhar com o mundo inteiro.